Salmo de número 40, verso de número 1 ao 4, diz assim, todos encontraram? Amém. Diz assim a Santa Escritura: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não respeita os soberbos e nem os que se desviam para a mentira. Glória a Jesus. Eu quero que os irmãos repetem assim comigo: esperei com paciência no Senhor. Repete. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim. E Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu clamor. E ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível. Tirou-me de um lago horrível. De um charco de lodo. Um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos. Firmou os meus passos. Agora vamos a Jeremias 33, verso 3, que é o tema, diz assim: clama a mim, a igreja. Clama a mim. Não, calma, você ia repetir conforme eu falo. Clama a mim. Clama a mim. E responder-te-ei. Responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Que não sabes. Não sabes. Mais uma vez, clama a mim. Clama a mim. E responder-te-ei. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Que não sabes. Não sabes. Amém? Podem tomar os seus assentos, por favor. Eu quero salientar aqui o verso 3 de Salmos 40, que diz assim: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. O livro do profeta Jeremias é um livro tema, e a gente sabe que Jeremias ele vem de um contexto em que Israel se encontrava se prostituindo espiritualmente, ou seja, adotando para si outros deuses, abandonaram a Deus, e Deus reclamou até porque eles desviavam do seu Deus para adotar outros deuses, e as nações que tinham o seu Deus jamais abandonavam o seu Deus. Se você observar, no Egito tinha os seus deuses. José não adorou porque ele foi corajoso, mas eles obrigavam quem chegava lá a se prostrar diante do Deus deles. Quando o povo está na Babilônia, eles são obrigados a se prostrar diante de uma estátua. Por quê? Porque havia leis para que as pessoas se prostrassem, ou seja, os deuses de Nabucodonosor, os deuses de Babilônia, eles não eram esquecidos, mas Deus precisou levar o seu povo para a Babilônia para fazer com que Daniel fosse jogado em cova de leões e Deus o livrasse. Deus precisou que Sadraque, Mesaque e Abednego entrassem numa fornalha de fogo ardente ou fossem lançados, para mostrar para eles que havia um Deus mais poderoso do que o Deus de Babilônia. Então foi necessário acontecer algumas coisas. Para quê? Para que Nabucodonosor reconhecesse o Deus de Israel e fizesse decreto para que ninguém falasse mal do Deus de Israel. Então foi necessário acontecer muitas coisas. Para quê? Para que Deus se manifestasse, para que as
conheceste. Quando Nínive estava em pecado, Deus ele leva Jonas para pregar. Jonas não quer ir, Deus faz com que uma baleia, que um grande peixe, pegue Jonas e leve e vomite, aleluia, lá em Nínive. Para quê? Para mostrar que Deus é mais poderoso do que o Deus de Nínive. E para que Deus se manifestasse para as nações vizinhas, era necessário Deus permitir alguma situação. Para quê? Para que Ele mostrasse o seu poder naquela nação. Deus ele permite Israel ser levado para o Egito, José primeiro, depois Israel ser levado para quê? Para que Deus mostrasse ao Egito o seu poder através dos sinais, usando Moisés diante do faraó. Então às vezes acontece alguma coisa na nossa vida, para quê? Para que Deus ele mostre o seu poder na nossa vida, que às vezes nem nós mesmos acreditamos no que Deus ele é capaz de fazer, mas Deus permite situação para mostrar o poder dele na nossa vida, para mostrar que ele é Deus. Aleluia. Então José é levado, José é vendido, José é preso, mas Deus ele usa José para revelações, para interpretar sonho. Para quê? Para que o rei do Egito entenda que há um Deus que revela os mistérios e venha interpretações. Então ele diz: olha, não há ninguém que tenha o Espírito dos deuses como esse homem, então ele vai ser o governador. Por quê? Porque Deus ele era com José. Aleluia. Então Deus ele tem os seus meios de manifestar. E Deus precisou prender, fazer com que os israelitas, ou seja, o povo de Judá, prendesse Jeremias. Jeremias fosse levado para a cisterna, para o calabouço, que ele fosse maltratado. Aleluia. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, alguém que está preso tem força para orar, para clamar? Tem? Tem não. Você acha que alguém na cisterna tem força? Jeremias estava preso na guarda do império. Mas você acha que alguém que está preso, que está lá condenado, preso, tem força para clamar? Tem não, irmão. Sabe como que a pessoa que está triste ora? Assim. Você não escuta nem o que ele fala. Lembra de Ana? Quando Ana estava diante daquela situação, angustiada de espírito, amargurada, triste, aleluia, ela nem conseguia liberar palavras. Tanto é que o sacerdote ali a teve por embriagada, mas ela disse: não, eu estava derramando aqui a minha amargura diante do meu Deus, eu estava aqui orando do meu jeito, ou seja, eu não tenho palavras para orar, mas ela estava dizendo: eu estou aqui falando com Deus com pensamento. Jeremias estava preso, ela não tinha força para clamar, mas Deus olhou para ele e disse: clama, Jeremias. Você já viu alguém que não tem força a clamar, irmão? Jeremias, Deus tinha falado com ele uma vez, voltou pela segunda vez e disse: Jeremias, clama a mim, Jeremias. Jeremias está vendo o contexto, irmãos, aleluia, que o profeta Ezequiel já estava na Babilônia, havia sido levado há mais de 600 anos antes de Cristo. Depois, em 597, é levado mais um povo. Daniel é levado, e ali Jeremias está vendo o cerco, tudo para acontecer em Jerusalém. A cidade vai cair. Deus deu a visão que Babilônia viria derrubar a cidade. Para que Jeremias ia clamar? Clamar para quê? Clamar a quem? Aleluia, se a cidade vai ser destruída. Aí Deus vai dizer: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Irmão, Deus está falando aqui que Ele quer que nós clamamos. É no momento que nós não temos nem força para orar. É no momento que a situação é adversa, que ela é difícil, em que nós não temos, aleluia, motivação para clamar. Deus está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. E Ele diz: anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Às vezes Deus quer revelar coisas que estão em oculto e a gente ora pouco e aí Deus fala pouco. Deus quer revelar coisas, aleluia, que o inimigo está tramando contra a nossa vida, mas a gente ora pouco e aí Deus nem mostra essas coisas que Ele quer mostrar. Ele está dizendo: eu quero te mostrar coisas grandes e que estão ocultas e você nem sabe. Ele está dizendo: eu quero te mostrar coisas que você não sabe, coisas que estão em oculto. Ele está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Aleluia. E Jesus ele disse que aquele que pede recebe. Quem clama, irmãos, quem pede a Deus, Deus ele responde. Aleluia. E aqui nós observamos o salmista Davi, ele dizendo: eu esperei com paciência pelo Senhor.
Ele disse: esperei com paciência. Às vezes a gente ora um tempo, a gente pede por um tempo, e depois o tempo vai passando e não acontece aquilo que nós estamos pedindo, e a gente começa a desanimar por causa que não tem paciência. Mas o salmista está dizendo: eu esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia. Ele disse: esperei com paciência, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele disse: o Senhor me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo. O clamor, ele faz com que Deus nos responda, Ele tira do pecado, Ele tira, aleluia, de algo que a gente está preso, aleluia, porque cada um tem uma prisão. Jeremias era uma prisão física, na guarda do império, mas às vezes acontece alguma prisão na nossa vida e a gente não consegue desprender daquilo, aleluia. Mas o salmista está dizendo: o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Me tirou de um lago horrível, ou seja, Ele tira do perigo, Ele livra a gente do perigo através da nossa petição, do nosso clamor, da nossa oração. Ele disse: o Senhor me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e o Senhor firmou os meus passos, aleluia, colocou os meus pés sobre uma rocha. Ele está dizendo que através do seu clamor e da sua paciência, Deus estabeleceu, aleluia, sobre ele a sua firmeza, firmando os seus passos. Ele começou a não vacilar mais, ele começou a andar na presença de Deus com integridade, com sinceridade, conseguiu vencer as lutas, vencer os problemas, vencer o pecado, aleluia. Aquilo que tentava contra ele, ele começou a vencer. Ele disse: não, porque Deus firmou meus passos, Ele colocou sobre uma rocha, Ele me firmou, agora estou firme, eu não vou mais cair nessa mesma coisa que eu caí antes. Ele está dizendo: Deus firmou os meus passos, aleluia. E Deus, Ele firma, aleluia. E o Senhor tira do charco de lodo, Ele tira do lugar sujo, Ele purifica, Ele firma. E Ele disse: para completar, colocou um novo cântico na minha boca. O cântico de vitória. Ele disse: o Senhor colocou um novo cântico na minha boca, aleluia. Você quer que Deus, Ele tenha alegria para você, que Deus, Ele vai colocar novo cântico. Você quer que através do teu clamor, da tua petição, Deus vai colocar cântico novo na tua boca, alegria no teu coração, que a tristeza que a tristeza vai sair, aleluia. Que Deus está limpando teu coração, purificando, Ele está limpando essa tristeza, tirando tristeza do teu coração, dizendo: eu coloco um novo canto na tua boca, e você vai se alegrar e cantar na presença, e as pessoas vão ver e vão temer a Deus por causa do feito dele na sua vida. Aleluia. Você colocou um novo cântico na minha boca. Lembra daquele hino de Damares? Ele tem sabor de mel, tem sabor de mel, que tu és cantar. Tem sabor de mel, a minha vitória. Você crê que pode cantar? Cântico, Ele disse, na minha boca. Deus, Ele tem poder para isso. E para Deus colocar novo cântico na nossa boca é quando Ele resolve a situação que nós estamos querendo, que nós não conseguimos resolver. Aquilo que nós não conseguimos resolver, Deus, Ele resolve para a nossa vida, para nós. É para nós ter alegria no nosso coração, para nós cantar, porque não tem como cantar de alegria preocupado com a conta para pagar. Tem não. Não tem como cantar alegre se você está enfermo, preocupado se vai morrer amanhã, se vai ser curado. Não tem como, aleluia, você cantar com alegria se você está com o coração aflito. Não tem como. Mas Ele está dizendo: o Senhor colocou um novo cântico na minha boca, ou seja, Ele resolveu o meu problema e colocou alegria no meu coração, aleluia. E Deus, Ele tem poder para alegrar o nosso coração. E quando Ele mudar a nossa sorte, aí nós vamos cantar o hino da vitória. Aí nós vamos entender que mesmo estando em algum tipo de prisão, compensa clamar, vale a pena clamar. Como disse Deus a Jeremias: clama a mim, Jeremias, e responder-te-ei. Então a gente observa, irmãos, que Deus, Ele ordena que a gente clama. É no momento que a gente não tem
Nenhuma motivação. Sem motivação nenhuma. Preso. Porque a gente está aqui hoje é uma coisa, outra coisa é você saber que a polícia está te esperando para terminar o culto e te levar preso. Uma coisa é a gente está livre aqui, outra coisa é saber que a gente vai ser preso, que tem um mandado de prisão contra a nossa vida e a gente está se escondendo. Tem como cantar desse jeito? Não tem. A única coisa é pedir misericórdia, falar: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia na minha vida. Jeremias estava preso. Ele estava preso, não era pela polícia simples, não, era pela guarda do império, do rei. Era por ordem do rei, é porque o rei era mau, o rei não queria aceitar a palavra, o rei não queria se corrigir, o rei não queria se consertar, e nem apregoar o conserto para o povo. Eles refutavam a pregação de Jeremias, e Jeremias estava pregando sobre um conserto, para que eles iam se consertar, aleluia. Mas eles não queriam dizer: não, nós não queremos ouvir essa tua palavra, vai pregar para lá. Mas Jeremias chegava na porta do templo e começava a clamar contra eles, e dizendo que eles teriam que mudar os seus caminhos e voltar a praticar, aleluia, que eles faziam antes, no início, aleluia. E eles não aceitavam, e é por isso que Deus permitiu essa situação. Aí eu fico imaginando, como que alguém que está aflito vai ter força para clamar por alguém que precisa? É difícil. Alguém está precisando que você interceda. Deus estava falando a Jeremias clamar e interceder, principalmente pelo povo. Antes Deus tinha falado para ele: não, hora que eu não vou te ouvir acerca desse povo, que eles não querem saber, eles não querem se consertar, eles só querem da boca para fora falar. Depois eles voltam atrás novamente. Então o que acontece? Quando isso acontece, Jeremias fica desanimado. Aí Deus diz: clama a mim, Jeremias. Jeremias está lá. Aí vem novamente a palavra: clama a mim, Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, Deus começa a falar para Jeremias que Deus ia responder o seu clamor. Quando Deus fala em responder o clamor, então Jeremias já se anima. Por quê? Se tem resposta, então vale a pena clamar. Se Deus vai responder, então vale a pena orar, porque vai ter resposta de oração. Então Jeremias começa a se animar, aleluia, porque Deus diz: Jeremias, clama que eu respondo, Jeremias. Então, quando tem clamor e tem resposta, irmão, vale a pena. A gente vai ter coragem de clamar. Só quando não tem resposta, a pessoa fica desanimada. Eu não quero vir aqui, preparei rapidinho, fica lá. Se coloque de pé, por favor. E quero louvar aqui rapidinho. Glória a Jesus. Então o Senhor está dizendo: clama a mim e responder-te. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes e firmes, grandes e ocultas. Coisas que você não sabe, que você não viu, nem imaginou. Tem hora que Deus já dá a visão para a gente, que a gente fica espantado. A gente fala: não, mas não pode ser fulano. Não pode. A gente vê aquilo e a gente fala: não pode ser. Eu acho que eu estou vendo coisa. É assim que acontece. Você está dizendo: clama a mim, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou firmes, de outra tradução, que você não sabe. Aleluia. Às vezes Deus quer abrir o caminho para a gente passar e a gente não está clamando, aí Deus não mostra o caminho, e a gente erra o caminho, porque nós não oramos o suficiente para Deus mostrar a direção, e aí a gente vai por outra direção e dá errado. Por quê? Porque faltou oração, faltou clamor.